Os discípulos de Jesus. Jesus Cristo escolheu 12 homens e os nomeou como seus apóstolos com a missão de espalhar o seu evangelho. O nome dos discípulos de Jesus estão registrados nas seguintes passagens da Bíblia: Mateus 10, de 2 a 4, Marcos 3, de 16 a 19, Lucas 6, de 14 a 16 e Atos 1, 13. Os apóstolos escolhidos por Jesus foram pessoas comuns, homens de distintas profissões e, como qualquer outro ser humano, tinham falhas e fraquezas. Porém, esses homens foram instruídos e capacitados pessoalmente por Jesus, de uma forma sobrenatural para realizar a primordial missão do Reino de Deus, que é pregar o Evangelho, e assim o fizeram. Os discípulos escolhidos foram Simão, também chamado Pedro, André, que era irmão de Pedro, Tiago, que era filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Vamos falar um pouco de cada um deles. Pedro, ele era pescador de profissão no Mar da Galileia. Nasceu em Betsaida. Foi o líder da igreja inicial e um pregador cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. João foi inicialmente discípulo de João Batista. Ele era o irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Ele morava em Cafarnaum, na Galileia, provavelmente nativa de Betsaida. Ele era pescador no Mar da Galileia com seu irmão e pai. Ele foi um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Os outros foram Pedro e Tiago. Tiago era filho de Zebedeu e irmão mais velho de João. Era pescador com seu pai e irmão no Mar da Galileia, em parceria com Pedro e André. Ele foi o primeiro discípulo a ser martirizado por não negar a Cristo. Foi morto pela espada de Herodes Agripa I. André, irmão de Simão Pedro, filho de Jonas. Como seu irmão morava em Cafarnaum, era pescador. Ele trouxe seu irmão Pedro até Jesus. Foi crucificado em uma cruz em forma de X. Filipe. Ele era um amigo íntimo de André e Pedro, natural de Betsaida. Jesus chamou Filipe próximo a Betânia, onde João Batista pregava. Ele quem levou Natanael até Jesus. Bartolomeu. Ele é mencionado em todas as 4 listas dos apóstolos. Não existe nenhuma outra referência a ele no Novo Testamento. Nada se sabe sobre ele. Ele foi esfolado vivo pelos bárbaros e recebeu o golpe de misericórdia através da decapitação. Tomé, também chamado de Dídimo ou o Tomé. Quando Jesus apareceu aos apóstolos após a ressurreição, Tomé não estava presente. Mais tarde, quando os discípulos lhe disseram, ele não podia acreditar neles, até que Jesus mostrou-lhe as marcas dos cravos e assim ele creu que verdadeiramente era Jesus que havia ressuscitado. Sobre a sua morte há 2 versões. Uma diz que foi traspassado por uma flecha enquanto orava e a outra é de que foi torturado. Mateus, também chamado de Levi. Ele era um cobrador de impostos por profissão.
Jesus o chamou para ser um dos seus discípulos quando se estava em um escritório de imposto. Ele é o autor do Evangelho segundo Mateus. Tiago, filho de Alfeu, era o mais jovem de todos os apóstolos, porém, nada se sabe muito sobre ele. Há duas versões sobre sua morte. Uma é que os judeus o expulsaram do templo e o apedrejaram, morrendo por fim através de um golpe de paulada. A segunda hipótese é de que foi crucificado no Egito. Tadeu. Ele é mencionado em 2 das 4 listas dos discípulos de Jesus. As outras 2 listas o chamam também de Judas, filho de Tiago, Judas Tadeu ou Lebaeus. Nada mais se sabe sobre ele além de seus nomes em 2 listas. Morreu martirizado na Pérsia. Simão, o Zelote, outro discípulo de Jesus, membro de um partido mais tarde chamado de Zelotes, morreu crucificado. Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Ele era o tesoureiro do grupo. Após a traição de Jesus, ele estava triste por causa de suas ações e cometeu suicídio. Ele é sempre mencionado por último na lista dos apóstolos. Após sua morte, um novo discípulo foi escolhido para ocupar o seu lugar. O nome do novo discípulo é Matias. Portanto, entre os 12 apóstolos de Jesus, somente 2 deles não morreram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor de Jesus que acabou cometendo suicídio ao se enforcar em uma árvore, e João, que depois de ser exilado na ilha de Patmos, ganhou sua liberdade de volta e morreu de morte natural. Todos os outros tiveram sua morte decretada por pregar o Evangelho de Cristo.